Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E a gente começa essa edição falando sobre um acidente aéreo que aconteceu hoje pela manhã. Por volta das 11 horas da manhã, um avião de pequeno porte, modelo Cessna Citation, caiu na orla da Praia do Cruzeiro, em Ubatuba. De acordo com a concessionária que administra o aeroporto da cidade, o avião saiu de Mineiros, em Goiás, e tentou pousar em Ubatuba. Dentro do avião havia 5 pessoas. O piloto, que morreu, e 2 adultos e 2 crianças que estão sendo atendidas aí na Santa Casa de Ubatuba. As imagens desse acidente que estão circulando na internet, em jornais e redes sociais, são realmente impressionantes. Agora vem a parte da investigação para saber as causas da queda do avião. E é aí que entra o trabalho da Força Aérea Brasileira. Vamos saber como será esse trabalho com Stefânia Lima. Uma aeronave de pequeno porte caiu e explodiu na orla da Praia do Cruzeiro, próximo à pista de skate, em Ubatuba, litoral norte paulista, na manhã desta quinta-feira. Segundo informações da Prefeitura de Ubatuba, 5 pessoas estavam no avião, dentre elas 3 adultos e 2 crianças. O piloto, que ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. As outras 4 pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para a Santa Casa de Ubatuba. Uma mulher que passava pela região e tentou fugir do acidente torceu o pé e também foi hospitalizada. A Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto de Ubatuba, informou que a aeronave saiu do aeroporto municipal de Mineiros, em Goiás, e tentou pousar em Ubatuba em condições meteorológicas adversas, com chuva e pista molhada. Após ultrapassar a pista, a aeronave atravessou o alambrado e atingiu uma mulher e uma criança, que estão fora de perigo. Em nota, o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou que investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos estão no local para realizar a ação inicial da investigação. Essa etapa inclui a coleta de dados, preservação de elementos do acidente e análise dos danos causados pela aeronave. A nota afirma ainda que a conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e ainda da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima. E agora a gente relembra outro acidente. No dia 22 de dezembro, a ponte que liga o Maranhão ao Tocantins desabou. E havia caminhões que carregavam agrotóxicos e ácido sulfúrico que caíram no rio Tocantins. Desde então, o governo veio monitorando a qualidade da água para saber se foi contaminada. Assunto para Lademir Filipim. A análise emergencial da qualidade da água do rio Tocantins demonstra que não foram encontrados indícios de contaminação pelos agrotóxicos transportados em caminhões no dia do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek na BR-226. As amostras foram coletadas entre os dias 24 e 29 de dezembro de 2024. A informação foi divulgada por meio de nota conjunta entre a Agência Nacional de Águas, a ANA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e o Ministério do Meio Ambiente, MMA. As instituições ressaltam que o material químico ainda está depositado no rio e, caso os recipientes se rompam,
vai ocorrer a contaminação da água, o que pode afetar o abastecimento público de comunidades ribeirinhas e de cidades ao longo da região. Devido ao risco, a nota oficial destaca que o monitoramento da qualidade da água vai ser mantido até que o material seja totalmente removido. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E olha, hoje a Marinha divulgou uma nota informando que vai estender as operações de busca e resgate às vítimas ainda desaparecidas desse acidente da ponte aí. As buscas foram interrompidas por causa do volume de água e as comportas da usina tiveram que ser abertas. Isso inviabilizou o trabalho dos mergulhadores. Até o momento, 14 pessoas já foram localizadas e identificadas e 3 pessoas permanecem desaparecidas. Antigamente, o governo brasileiro acreditava que o controle para a hanseníase seria o isolamento. E aí, quem era diagnosticado com a doença era obrigado a viver em colônias. Agora, com novas leis, as pessoas que tiveram que viver nesse isolamento e internação compulsória em hospitais colônias até 31 de dezembro de 1986 têm direito a uma pensão especial. Confira com Dilson Santa Fé. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou portaria que regulamenta o requerimento da pensão especial para vítimas de hanseníase e filhos, afetados pelo isolamento compulsório até 1986. Os pedidos podem ser feitos por meio do formulário disponível na portaria e devem incluir provas documentais e testemunhais. Inicialmente, os requerimentos vão ser enviados pelos Correios ao núcleo da Comissão Interministerial de Avaliação, NCIA, que vai analisar os documentos e emitir pareceres. Um sistema eletrônico vai ser implementado em até 1 ano para facilitar o processo. A pensão de caráter pessoal e vitalício vai ser paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, mas não pode ser transferida a dependentes. A comissão também vai atuar na preservação da memória histórica das políticas de segregação e isolamento que afetaram milhares de famílias no Brasil entre os anos de 1930 e 1980. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Vamos seguindo aqui no Giro de Notícias. O presidente Lula assina medida de apoio financeiro a vítimas de Zika congênita. São R$60 mil pagos em parcela única. Thaísa Vitória tem os detalhes. As consequências mais graves da Zika, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é a deficiência congênita, que ocorre quando a mãe tem contato com o vírus durante a gestação. Nesse caso, uma das deficiências mais comuns provocadas no feto é a microcefalia. Agora, todas as crianças que nasceram com deficiência provocada pela Zika entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024 vão ter direito a um auxílio de R$60 mil. O valor será pago em parcela única pelo INSS e tem o objetivo de amenizar os impactos financeiros provocados pela deficiência na vida das crianças e das famílias. Os critérios para a realização do requerimento do apoio financeiro vão ser definidos em ato conjunto do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social, que ainda vai ser publicado. Mas a medida provisória determina como obrigatória a constatação da relação entre a síndrome congênita e a contaminação da mãe pelo vírus Zika durante a gestação e ainda a constatação da deficiência da criança. O benefício não contará para o cálculo de renda da família, de modo a não interferir sobre o recebimento de outros benefícios, como de prestação continuada ou Bolsa Família, por exemplo. Mas o auxílio só será pago a crianças que não tiverem já sido indenizadas por via judicial. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória. E o Ministério da Saúde já está trabalhando com o monitoramento da dengue durante esse período de verão, época com maior número de casos, né? A jornalista Ariane Póvoa tem as informações. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, dia 9, a instalação do Centro de Operações de Emergência em Saúde para dengue e outras arboviroses.
O objetivo, segundo a pasta, é ampliar o monitoramento das arboviroses em todo o país. O planejamento e a resposta coordenada vão ser realizados em diálogo com estados, municípios, pesquisadores, instituições científicas e outros ministérios. Outra iniciativa do Brasil é o lançamento do Plano de Contingência Nacional para Dengue, Chikungunya e Zika. De acordo com o Ministério da Saúde, o novo plano revisa e amplia a versão anterior, publicada em 2022, e busca reforçar as estratégias de prevenção, preparação e resposta às epidemias de arboviroses. A pasta reforça que a principal medida continua sendo a eliminação dos criadouros do mosquito. A ampliação do uso de tecnologias de controle do vetor tem sido uma das principais apostas do governo federal. Em 2024, o Brasil registrou 6.600.000 casos prováveis de dengue e 6.000 óbitos. Em 2025, até a quarta-feira, dia 8, foram notificados 10.100 casos prováveis da doença e 10 óbitos estão em investigação. Do total de casos, 50% estão concentrados nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A região Sudeste responde por 61,8% das ocorrências. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. E a gente retoma o assunto que foi destaque nos noticiários de ontem, os 2 anos da tentativa de golpe de Estado em Brasília. A AGU, a Advocacia Geral da União, está se preparando para atuar na extradição de pessoas condenadas que fugiram para outros países por participar dos atos golpistas em 8 de janeiro de 2023. A Advocacia Geral da União, AGU, começou a contratar advogados no exterior para representar os interesses do Brasil em processos de extradição de indivíduos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. A autorização foi assinada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e busca cumprir uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou à AGU a adoção de providências para efetivar as extradições requisitadas nas ações penais relacionadas ao inquérito. Com essa autorização, a AGU vai solicitar informações atualizadas ao STF sobre as jurisdições responsáveis pelos pedidos de extradição e vai colaborar com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para identificar os casos que demandam atuação judicial no exterior. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Momento Entrevista. A gente continua falando aí sobre os 2 anos do 8 de janeiro, quando os prédios dos 3 poderes foram invadidos e depredados por extremistas insatisfeitos com o resultado da última eleição. Além dessa última medida aí que a gente ouviu com o Lademir Filipim, da AGU, tem a questão da recuperação do patrimônio. E esse processo para a recuperação do patrimônio danificado pelos vândalos ainda está em curso. Ao todo, 27 processos judiciais já foram abertos em que a Advocacia Geral da União pede o ressarcimento aos cofres públicos de 56 milhões de reais. Olha o tamanho do prejuízo. Além disso, a AGU também criou o prêmio Eunice Paiva para o reconhecimento de pessoas que colaboram para a defesa da democracia brasileira. Vamos ouvir agora a entrevista feita por mim e pela editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. A importância de nós lembrarmos o dia 8 de janeiro é nós termos a compreensão e a relevância que é vivermos num ambiente democrático. O dia 8 de janeiro foi um dia em que criminosos tentaram tirar da sociedade brasileira a nossa democracia. Portanto, é muito importante que nós possamos dizer a toda a sociedade que a democracia, como um princípio continente, é um vetor fundamental. É da democracia que nós tiramos a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de opção política, o pluralismo de ideias que nos faz defender as nossas ideias por onde nós estejamos. Portanto, foi o dia de nós saudarmos a democracia, celebrarmos a democracia e lembrar o dia 8 para nunca mais esquecermos, de fato, porque a sociedade precisa compreender que esses episódios precisam ser repudiados por todos nós.
e a sociedade precisa entender como de fato há uma compreensão hoje que a democracia é o melhor de todos os regimes. Ministro, como é que foi o trabalho da AGU na punição dos envolvidos nessas ações que culminaram aí com a depredação de prédios e a destruição de obras de arte? O trabalho segue, é um trabalho minucioso que a Advocacia Geral da União vem realizando há 2 anos. Nós anunciamos o ingresso de mais 10 ações, cobrando aí um conjunto de pessoas que de fato foram condenadas criminalmente, já com trânsito em julgado, para ressarcimento integral de todos os prejuízos que essas pessoas causaram ao patrimônio público, ao patrimônio da União. Para além da lesão causada à democracia, com a tentativa de golpe do dia 8, é importante lembrar que essas pessoas destruíram o patrimônio público. Hoje o presidente entregou à sociedade a restauração do relógio que foi danificado por um invasor, mas muitos outros bens da União foram danificados, né? Então, tanto no Palácio do Planalto, quanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Congresso Nacional. Essas pessoas estão sendo responsabilizadas judicialmente para que elas possam pagar integralmente por todos os prejuízos que elas causaram. Portanto, hoje nós anunciamos mais 10 ações civis ex-delito, cobrando desses criminosos a reparação integral dos bens que foram danificados por ocasião da invasão do dia 8 de janeiro de 2023. É importante lembrar também que existem golpistas que estão foragidos e hoje nós anunciamos a contratação de escritórios no exterior para que essas pessoas possam ser extraditadas, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes. Então, são ações concretas para que as pessoas que tiveram ali responsabilidade concreta, identificada e com processo judicial em curso, sejam de fato responsabilizadas por suas ações. Ao todo, essas ações somam 56 milhões de reais, ministro, é isso? Isso. Vocês já conseguiram reaver parte desse dinheiro? Exatamente, são 56 milhões de reais, sendo 27 ações civis ao todo e mais de 3 milhões de reais já bloqueados. Existe uma série de bens móveis e imóveis, como veículos, fazendas, imóveis em geral, que nós estamos pedindo a adjudicação, a conversão em renda de depósitos e de propriedades para a União, de forma que a gente possa ter o mais rápido possível a reparação integral do patrimônio da União que foi ali danificado por esses criminosos. Ministro, além de punir, que outras ações podem ser tomadas para coibir iniciativas que ameacem a ordem e a manutenção da democracia no país? Olha, uma das dimensões mais importantes que eu tenho defendido é o processo educativo. Nós criamos em 23, o Observatório da Democracia. O Observatório da Democracia tem se dedicado à realização de pesquisas, estudos, com alto rigor acadêmico científico, para atuar junto à academia, junto à sociedade civil, na construção de instrumentos que promovam a democracia em nosso país. Muitas pessoas, muitos jovens da atual geração não conhecem, não viveram um regime ditatorial, então não sabem a dimensão exata da dor física, da dor psicológica que é viver num regime autoritário, que você não pode expressar sua opinião, que você não pode muitas vezes defender sua fé, que as pessoas não podem muitas vezes defender suas ideias, nem sua visão política. Tanto é que hoje nós vivemos num ambiente de pluralismo político graças à democracia. Portanto, muitos jovens e a atual geração precisam compreender a importância que é vivermos num ambiente democrático. Então, esse braço educativo que tem se dedicado ao Observatório da Democracia é muito importante. Além disso, nós criamos hoje, o presidente assinou hoje um decreto, a pedido da Advocacia Geral da União, criando o Prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia. É muito importante que a gente possa reconhecer o trabalho de várias personalidades ao longo da história que se dedicam e que dedicaram as suas vidas a defender a democracia, a promover a democracia como esse valor fundamental no Estado de Direito. Portanto, a promoção, a educação e a valorização das pessoas que dependem da democracia é um elemento fundamental e que, de fato, nós temos valorizado muito nesse momento. Pois é, ministro, a criação desse prêmio Eunice Paiva, nesse momento, em que nós temos um filme sobre a vida da Eunice, faz parte também desse processo educativo, Como é que vai ser esse prêmio? Quem vão ser os homenageados? Como é que ele vai funcionar? Então, o Observatório da Democracia, que é uma instituição integrada por representantes da sociedade civil,
apoiada pela Advocacia Geral da União, ela será a instituição responsável pela escolha das pessoas que serão premiadas. Então, agora com a aprovação do decreto pelo presidente Lula, o Observatório da Democracia, que eu preciso lembrar é tão bem presidido pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai se reunir e vai discutir a apresentação de nomes para serem premiados. E aí, evidentemente, faremos uma premiação com a seleção dos nomes escolhidos pelo Conselho do Observatório da Democracia, que é um conselho integrado por representantes da sociedade civil. É muito importante que isso seja esclarecido para a sociedade. Embora seja um órgão apoiado pelo governo federal, ele é, sobretudo, uma instituição integrada com representantes da sociedade civil brasileira. Ouvimos a entrevista do ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Para ouvir esse e outros conteúdos, você pode acessar radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E no quadro Boletim do MDS, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, ressaltou a importância da democracia para o Brasil. O ministro participou dos eventos realizados pelo governo federal ontem. A democracia foi exaltada em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 8 de janeiro, data do aniversário de 2 anos dos ataques antidemocráticos que abalaram o Brasil e deixaram destruídos prédios públicos da capital brasileira. Representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário se reuniram para um abraço simbólico em defesa do Estado Democrático de Direito. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, esteve na cerimônia como um dos representantes do governo federal e destaca a relevância deste regime, relembrando o período da ditadura militar. Estamos fortalecendo a democracia do Brasil. Você sabe o que já aconteceu com o Brasil. Fim da liberdade, pessoas que eram torturadas, fim da liberdade de imprensa, da liberdade de organização, onde as próprias famílias não tinham seus direitos. E ali nós tivemos o fim da democracia. Agora, a volta por cima. O fortalecimento da democracia. Estamos saindo desse 8 de janeiro ainda mais preparados, mais fortes e mais conscientes da importância da democracia. Em seu discurso, o presidente Lula defendeu os benefícios oriundos da democracia. A democracia é uma coisa muito grande para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos. Somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. As autoridades realizaram o abraço da democracia na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em sinal de união contra as ações antidemocráticas. Também neste 8 de janeiro, algumas das obras de arte destruídas na invasão de 2 anos atrás foram reincorporadas ao acervo nacional após reparos. Reportagem Érica Braz. Assunto Federal. E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão do tempo aí, Zé. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 70%. São Miguel do Passa Quatro, em Goiás, comemora aniversário com tempo encoberto com chuva isolada. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 70%. Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado com chuvisco à tarde. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90% a 60%. Itaporanga, na Paraíba, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura oscila de 22 a 35 graus e a umidade do ar é de 70% a 30%. Norte. Boa Vista, em Roraima, tem tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde.
A temperatura mínima é de 26 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 80% a 50%. Porto Velho, em Rondônia, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 28 graus. A umidade do ar vai de 100% a 75%. Centralina, em Minas Gerais, festeja aniversário com tempo encoberto com chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 28 graus. A umidade do ar é de 100% e 75%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 30 graus, com umidade que varia entre 90% e 35%. Arvoredo, em Santa Catarina, festeja aniversário com tempo nublado pela manhã e nublado com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 30 graus. A umidade do ar gira em torno de 70% a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para São Miguel do Passa Quatro, em Goiás, Itaporanga, na Paraíba, Centralina, em Minas Gerais e Arvoredo, em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje. Aí eu abro aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade, hein? Governo federal presente na saúde do São Miguel do Passa Quatro, em Goiás, hein? Lá tem uma equipe do programa Brasil Sorridente, que é um programa do Ministério da Saúde que oferece serviços de saúde bucal para todos os brasileiros. Em São Miguel do Passa Quatro tem também duas equipes do programa Saúde da Família. É o programa do SUS de atenção básica à saúde que visa promover a saúde e prevenir doenças na comunidade. Em São Miguel do Passa Quatro tem 2 médicos do Mais Médicos. O Mais Médicos é um programa que leva médicos para regiões prioritárias, remotas, de difícil acesso e de alto índice de vulnerabilidade, onde há escassez ou ausência desses médicos. No caso aqui de São Miguel do Passa Quatro, eles atendem também ao Distrito Sanitário Especial Indígena e tem no município, né? Lá também tem 2 unidades básicas de saúde, tudo funcionando com repasses do governo federal. Em Itaporanga, na Paraíba, no Vale do Piancó, o governo federal presente na educação do município, e aqui eu vou explicar várias oportunidades que são oferecidas aí pelo MEC para os municípios do Brasil. Bom, lá em Itaporanga começa com o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que visa garantir a alimentação escolar dos estudantes matriculados em todas as etapas e todas as modalidades da educação básica pública. Nessa cidade foram beneficiadas 2.900 crianças e adolescentes em 11 escolas que receberam direitinho aí os recursos reajustados em 2024 para comprar os alimentos. Essas mesmas escolas também receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, onde o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, faz o repasse de recursos diretamente às escolas para pequenos reparos, manutenções durante todo o ano, sem a necessidade de ter que fazer licitação, aquelas burocracias todas, né? Itaporanga aderiu ao programa Escola em Tempo Integral, que transfere recursos para apoiar a implementação de 35 horas semanais de aulas nas escolas da educação básica, que compreende aí pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, para a criançada de 4 a 17 anos.
Itaporanga também aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que busca garantir a alfabetização de todas as crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental. E nesse programa também tenta-se fazer a recuperação das aprendizagens afetadas pela pandemia de 100% das crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º anos. Esse programa tem um investimento do governo federal total de R$2 bilhões para todo o Brasil. Lá na cidade tem o campus do Instituto Federal da Paraíba, onde 334 estudantes estão matriculados em cursos de nível técnico e 92 estão matriculados em cursos de nível superior. E ainda tem mais coisa do governo federal para a educação de Itaporanga, na Paraíba. Tem o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribuiu 18.300 exemplares para 3.200 estudantes da cidade no ano de 2024. Lá tem o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, que atendeu 350 estudantes do município durante 2024. Tem também o programa Pé de Meia para promover a permanência e a conclusão escolar dos estudantes do ensino médio, oferecendo aí um incentivo mensal, é tipo uma mesada na poupança, né? O valor é de R$200, esse valor mensal de R$200 pode ser sacado a qualquer momento. Tem mais R$1.000 ao final de cada ano do ensino médio. Esses R$1.000 só podem ser retirados depois que o estudante completar mesmo todo o ensino médio, a formatura do ensino médio. E ainda tem um adicional no Pé de Meia de R$200 pela participação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que abre a porta do estudante para o ensino superior em todo lugar do Brasil. Então, Itaporanga começa aí 2025 com 800 estudantes sendo beneficiados pelo Pé de Meia. Você viu o mundo de oportunidades que é oferecido pelo MEC, o Ministério da Educação, para os cidadãos de todo o país na educação? Tem mais, depois a gente vai explicando, né? Vamos falar de Centralina, Minas Gerais, tem nome de remédio, né? Mas é município lá, potencialmente turístico. Belas paisagens aí à beira dos rios Paranaíba e Piedade. Centralina está registrada na Rota do Triângulo, o mapa turístico da região. Em 2024, foram ofertados R$6 milhões em créditos ao setor produtivo de Centralina via bancos federais e R$1.900.000 oferecido aí via Pronamp, um programa de crédito para micro e pequenas empresas, com taxas de juros mais baixas, prazos de pagamento mais longos, recursos financeiros para capital de giro, linha de créditos vantajosas. Esse Pronamp é para as micro e pequenas empresas de Centralina e teve em 2024 R$1.900.000 disponíveis. A gente vai seguindo no nosso assunto federal, agora horário de Brasília, 4h32. Assunto Federal. Momento Entrevista. E agora um outro momento entrevista, vamos falar de renegociação de dívidas. O endividamento é uma realidade para milhões de famílias brasileiras, mas um programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública promete ajudar a renegociar dívidas com condições especiais. É o Renegocia, que oferece uma oportunidade de organizar as finanças e começar o ano de 2025 no azul. Quem explica como funciona o programa é o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Vitor Hugo, em entrevista para a jornalista do Canal Gov, Karine Melo, para o Brasil em Dia. Vamos ouvir. Bom, o Renegocia está na sua segunda edição e os consumidores de todo o país que estão numa situação de superendividamento ou com dificuldades de fazer o pagamento de créditos ou de qualquer relação de consumo que tenham estabelecido, eles podem procurar os PROCONs municipais, os PROCONs estaduais ou ainda pela plataforma do consumidor.gov.br. Né? Basta fazer menção, procurar as empresas credenciadas, cadastradas, ele vai montar um perfil na plataforma do consumidor.gov.br e vai fazer a solicitação de renegociação da sua dívida. Diretor, qual é a diferença disso para o desenrola? Porque quando a gente fala que vai renegociar a dívida, a gente já pensa logo no desenrola, né? Qual é a diferença do renegocia e do desenrola?
Então, são dois programas, eles têm um objetivo acaba sendo comum, né? De renegociação, de reorganização financeira de consumidores. A diferença é que nós temos o Desenrola como um programa do Ministério da Fazenda e o Renegocia como uma ação da Secretaria Nacional do Consumidor vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Desenrola também tinha uma série de etapas e a negociação era feita do consumidor diretamente com a instituição financeira. Tá? No Renegocia, nós temos a intermediação dos PROCONs, das associações, das entidades de defesa do consumidor, que acabam auxiliando o consumidor, inclusive para verificar se aquela proposta feita é uma proposta adequada. Então, ele tem uma possibilidade, acho que a diferença básica que a gente pode citar, ele tem uma possibilidade de maior acompanhamento, de uma educação financeira vinculada à negociação. Diretor, qual é o perfil desses consumidores? Geralmente, essas contendas, esses problemas estão mais ligados a algum setor especificamente ou não? Bom, nós temos o Renegocia na segunda edição, né? Então nós podemos fazer uma avaliação de dados anteriores ao Renegocia, da situação de superendividamento dos consumidores no país no modo geral, e também podemos ter como referência os dados da edição do ano passado. Né? Acho que é importante mensurar que nós não temos aqui um perfil específico, nós temos consumidores em situação de superendividamento. E aí nós vamos de um consumidor que está nessa situação tendo um menor poder aquisitivo, ou mesmo um consumidor que tem um poder aquisitivo mais alto, tem uma situação financeira em tese que deveria estar estabilizada pela renda que tem, mas ele tem ela comprometida, seja no financiamento, no empréstimo, uma diversidade de situações que levam ele a ser um endividado ou um super endividado. No ano passado nós reconhecemos que a maioria das pessoas, daquelas que procuraram o Renegocia, foram mulheres, né? Em função disso, nós editamos esse ano o Renegocia com atendimento especializado, prioritário às mulheres, aos idosos. Os idosos também eles aparecem como um perfil bastante presente nas questões de superendividamento, principalmente aquilo que está vinculado aos consignados, a facilidade de fazer empréstimos, de tomar crédito. Então, hoje, quando se fala de um perfil, nós temos vários perfis, né? E não dá para se falar de um perfil com maior ou com menor prejuízo, porque quando se compromete boa parte da sua renda, nós temos aqui uma atenção necessária, específica a todos esses consumidores. É importante mensurar essa questão também. Diretor, acho que vale a gente falar também que o programa vai orientar pessoas em relação ao superendividamento, educação financeira, porque às vezes a pessoa pega ali um cartão de crédito ou faz vários cartões, vai fazendo dívida, se enrola todo. Então tem uma pegada também de educação financeira? Tem sim, Karine. O programa ele é contínuo, né? Nós estabelecemos uma data para se falar do Renegocia, mas as entidades de defesa do consumidor no país todo, os PROCONs, sejam municipais, estaduais ou as demais instituições de defesa do consumidor, desde 2021, quando o Código de Defesa do Consumidor ele foi atualizado e passou a fazer uma previsão de prevenção e tratamento do consumidor superendividado, essa prática ela é contínua, é um atendimento diário que os PROCONs prestam. Né? O Renegocia ele se coloca como um momento de chamar mais atenção, em que se negocia com a Senacom, coordena esse processo e faz uma negociação com as principais entidades credoras para que elas possam oferecer condições de parcelamento, redução de taxas, de juros, para que seja um momento oportuno de negociação. Mas a educação financeira, esse processo ele é contínuo. E, claro, né, com mais ênfase nesse período também, porque é o momento de resolver um problema, de fazer uma inclusão daquele consumidor no mercado de consumo novamente, mas que ele volte ciente, consciente da sua responsabilidade na tomada de crédito. Assim como os fornecedores também têm que ter responsabilidade a quem oferece e a quem concedem crédito no país. Diretor,
Para a gente finalizar, queria saber até que percentual pode chegar aí esse desconto nas dívidas em caso desses acordos. E também queria saber quem se interessou, como é que pode participar, até que dia, o que tem que fazer. Os percentuais de negociação, eles ficam a critério de cada entidade, né? Vejam que nós temos aqui instituições financeiras, mas não só instituições financeiras. Nós temos companhias de energia elétrica, companhias de abastecimento e fornecimento de água, companhias de telefonia, serviços de um modo geral, né? Todos eles entram na possibilidade de se fazer essa renegociação. Consumidores que têm dívidas com vários fornecedores. E aí envolve também a necessidade de se fazer uma negociação em bloco, para que ele comprometa parte da sua renda, sabendo o que ele pode pagar em cada um daqueles fornecedores. Então, o que nós fizemos foram reuniões com as principais entidades, a Federação Brasileira de Bancos, as empresas do setor telefônico, e pedimos para que nesse período se desse uma atenção especial e oferecesse redução de taxas de juros para que fomentasse o acordo dos consumidores, né? Então nós temos instituições que oferecem um percentual maior e outras que oferecem um percentual menor, mas todas com disposição a essa negociação. O período do Renegocia encerra em 17 de janeiro, nós temos tempo ainda, né? Os consumidores podem procurar tanto os PROCONs municipais, reforço aqui, ou os PROCONs estaduais, estão orientando, né, estão equipados para passar informações aos consumidores, e o consumidor também que queira uma maior comodidade, ele pode fazer essa reclamação de casa, ele pode fazer essa reclamação usando o celular, usando a internet, basta acessar a página a plataforma do consumidor.gov, que é o consumidor.gov.br. Busca a empresa que ele quer fazer a proposta de negociação, envia e aguarda. O prazo tem um prazo de até 10 dias para que eles possam retornar, mas nesse período também nós temos uma força-tarefa para que esse retorno seja mais breve. Ouvimos a entrevista aí do diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Vitor Hugo. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olha, hoje comemorando o aniversário das cidades, a gente falou um bocado aí de programas do MEC, né? E o Ministério da Educação anunciou a estimativa de dinheiro que será enviado aí para as cidades e estados em 2025. As informações estão no Boletim MEC. Olá, eu sou Rodrigo Gantois e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação divulgou a estimativa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, para 2025. O valor estimado para esse ano é de pouco mais de 325 bilhões de reais, o que representa aumento de quase 20 bilhões de reais em relação ao ano passado. O recurso é composto por contribuições dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de complementação do governo federal. O Fundeb tem o objetivo de reduzir as desigualdades educacionais entre as escolas de diferentes regiões do Brasil. A maior parte é distribuída de acordo com a quantidade de alunos matriculados na rede, para garantir que ninguém fique abaixo do valor mínimo nacional. Uma parte menor dos recursos é repassada como forma de reconhecimento de resultados, o VAR, para quem cumpre 5 condições de melhoria de gestão e melhora também em condições de atendimento e aprendizagem, sempre com foco na redução das desigualdades. Nessa semana, o INEP publicou o detalhamento dos indicadores de atendimento e aprendizagem e da redução de desigualdades. Para saber mais sobre o assunto e o que o MEC vem fazendo pela educação brasileira, acesse www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. E agora uma notícia para quem é apaixonado por astronomia. Esse ano de 2025 promete diversos eventos. Prepare-se para não tirar os olhos do céu. Saiba quais eventos incríveis estão previstos para acontecer esse ano. Minuto Ciência. O ano
ano de 2025 promete ser fascinante para os apaixonados por astronomia. Segundo o Observatório Nacional, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, fenômenos como superluas, eclipses lunares e chuvas de meteoros poderão ser vistos sem a necessidade de qualquer equipamento. Entre os eventos previstos está o eclipse total da Lua, como detalha a astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento. O principal delas é o eclipse total da Lua, que vai acontecer na noite de 13 para 14 de março e que vai ser visível no Brasil totalmente, desde a sua fase penumbral, depois a parcial e depois a total, em todas as regiões do Brasil. Segundo Josina Nascimento, ainda no início do ano, algumas conjunções, um fenômeno astronômico que ocorre quando dois ou mais corpos celestes, como planetas, estrelas ou a Lua, parecem estar mais próximos no céu, também poderão ser vistas. Outra coisa que eu chamo a atenção para 2025 é que agora, no início do ano, nós estamos com todos os planetas, nós estamos com visibilidade de todos os planetas que são visíveis a olho nu. Então, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno estão todos sendo visíveis. Sendo que no final de fevereiro, início de março, nós vamos estar com todos eles no céu ao mesmo tempo. Então é bem interessante isso. Na segunda metade do ano, ainda é esperado no dia 5 de novembro, a Lua de Perigeu, popularmente conhecida como Superlua, que será a lua cheia mais próxima da Terra em 2025. As chuvas de meteoro também terão presença marcante ao longo do ano. 2025 terminará com as Geminídeas, com 120 meteoros por hora em dezembro. Para acompanhar os fenômenos, acesse as redes sociais do Observatório Nacional. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Assunto Federal. Vamos lá, 14 para as 5, horário de Brasília. Essa é a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente aqui, em primeira mão, os destaques da Voz. Boa tarde, Mari. Ei, Luciano, boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Gov. A gente vai falar de hoje novidade. Combate à dengue, né, Luciano? É importante. Aliás, não só a dengue, né? Zika, chikungunya, as doenças transmitidas pelo mosquito, pelo Aedes aegypti. O governo lançou um centro de operações de emergência em saúde, justamente para ampliar o monitoramento sobre essas doenças e orientar os gestores estaduais, municipais, na execução das ações de vigilância e controle do vetor que é o mosquito. Aquilo que a gente já sabe, né, Luciano? Todo mundo tem que fazer a sua parte, evitar água parada em casa, e os gestores municipais, estaduais, eles são muito importantes aí para saber como orientar a população. Qualquer tampinha d'água já é criador de mosquito, né? Então... Exatamente. Mas além disso, o governo federal ele está adotando agora algumas outras tecnologias também para tentar controlar o mosquito, né? Eles estão implantando insetos estéreis em aldeias indígenas. Estão também ampliando o método Wolbachia de 3 para 40 cidades. Esse método é o seguinte: são liberados mosquitos do Aedes aegypti que são infectados com uma bactéria que chama Wolbachia, e essa bactéria impede que o vírus se desenvolva. Então, esse método estava em experiência em 3 cidades e agora ele está sendo ampliado para outras 40 cidades que tem mais problema aí de endemia de dengue. Olha só, isso aí é ciência, né? Utilizando o próprio mosquito para anular a doença. Você bota uma bactéria, a bactéria não deixa o vírus, né, crescer dentro do mosquito, se reproduzir, e aí acaba com a doença, né? Exatamente. É a ideia de você usar a ciência a favor da saúde, né? E aí, além disso, Luciano, hoje o governo federal também editou uma medida provisória para garantir o apoio financeiro às pessoas com deficiência causadas pela Zika durante a gestação. Então, a gente lembra que há alguns anos atrás a gente teve um surto aí de Zika, e as grávidas que pegaram a doença as crianças nasceram com deficiência, né? Muitas, inclusive, com microcefalia. Uhum. E aí, agora, essa medida provisória vai liberar um auxílio de R$60 mil por criança, o pagamento é em parcela única, para justamente ajudar aí a reduzir o impacto financeiro
que a deficiência causa na vida das famílias e das crianças, né? Então, essa medida provisória foi editada hoje. Vamos saber detalhes na Voz do Brasil, né? Exatamente. Só para completar, Luciano, hoje a gente tem entrevista também na Voz com o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, e ele vai falar sobre cota de tela, ou seja, aquela cota de filmes brasileiros que os cinemas de todo o país são obrigados a passar. Olha aí, interessante isso. Vamos acompanhar. Até já, Lucas. Até 7 já. da noite, eu e você, hein? Para todo o Brasil, em todas as emissoras de rádio. Até lá. Momento Serviço. Escola Nacional de Defesa do Consumidor abre inscrições para cursos online. Entre os temas abordados nos cursos, destacam-se lições sobre o Código de Defesa do Consumidor, práticas abusivas, direito digital e resolução de conflitos. Lademir Filipim. Estão abertas as inscrições para 25 cursos online da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Todas as capacitações são gratuitas e certificadas pela Universidade de Brasília, UNB. As inscrições seguem até 27 de janeiro e podem ser feitas no site da instituição. As aulas vão ter início no dia 4 de fevereiro. A UNB, vinculada à Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, também tem opções exclusivas para gestores e integrantes de órgãos de monitoramento. Entre os temas abordados nos cursos, destacam-se lições sobre o Código de Defesa do Consumidor, práticas abusivas, direito digital e resolução de conflitos. A coordenadora da ENDC, Ana Cláudia Menezes, destaca que a iniciativa amplia o conhecimento da população, além de capacitar profissionais para lidar com questões como orçamento, poupança, investimentos, crédito, dívidas e outros aspectos da gestão financeira. Para o primeiro semestre de 2025, a ENDC lançou ainda 4 novos cursos: Educação Financeira, os direitos e a defesa das mulheres nas relações de consumo, setor elétrico e as relações de consumo e enfrentamento ao racismo. Os participantes que concluírem a formação vão receber certificados emitidos pela UNB. O documento pode ser utilizado para fins acadêmicos ou profissionais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Atenção, moradores de São Paulo. O Ministério da Saúde enviou 100 mil doses extras de vacina contra a febre amarela. Quem conta a novidade é o repórter Dimas Soldi. Olha só, o estado de São Paulo já havia recebido 4 milhões de doses da vacina contra a febre amarela. Recebe agora, então, mais 100 mil doses e durante todo o mês de janeiro recebe ainda 600 mil doses no total. Isso acontece porque houve registro da doença de febre amarela em macacos, em algumas regiões do estado. É importante dizer que não há registro da doença em humanos no estado de São Paulo, mas mesmo assim o objetivo é intensificar a vacinação, que é a principal forma de prevenção. A febre amarela é uma doença causada por um vírus que se hospeda em macacos, mas é transmitida por meio de mosquitos. O último caso em áreas urbanas do Brasil aconteceu em 1942. A vacinação contra a febre amarela faz parte do calendário infantil e é indicada também para quem vive, para quem mora em áreas de mata e também para quem viaja para essas áreas de mata e de cachoeira, por exemplo. A vacina começa a fazer efeito a partir do 10º dia e dura por toda a vida. Tá aí a notícia dizendo aí das 100 mil doses extras de vacina contra a febre amarela para São Paulo. Agora, essa semana, se não me engano, a gente falou que o Ministério da Saúde divulgou uma informação de que mais de 600 milhões de doses de várias vacinas foram distribuídas para todo o Brasil. E aí o estoque de vacinas está completo para todas as doenças previstas lá naquele calendário de vacinação. O que falta? Falta a população ter consciência de se vacinar e aí evitar as doenças. No caso aqui de febre amarela,
deve ser algum surto, ou para alguns lugares que você tem que viajar, tem que estar, né, vacinado contra a febre amarela, e aí a população de São Paulo sendo atendida com essa quantidade extra aí de doses. Mas o importante é lembrar, olha só, eu estou lembrando aqui da vacinação da dengue, tem também, e olha, a vacina da dengue é um negócio difícil, não é nem porque é caro ou deixa de ser, é porque só o Japão parece que fabrica essa vacina, e ela não está dando conta de atender o mundo inteiro pedindo vacina de dengue. Aqui no Brasil, a vacinação para a dengue é o público prioritário, as crianças, né, de 11 a 14 anos. Mesmo assim, tem pai que não está levando as crianças para vacinar nos postos de vacina contra a dengue. Você tem em laboratórios particulares, a vacina custa caro, custa R$800 as 2 doses, 410 cada uma, se você comprar as duas juntas, sai por R$800. E mesmo assim, no ano passado eu tentei me vacinar contra a dengue no laboratório particular e não tinha. Então é bom você aproveitar enquanto está abastecido aí de vacinas para todo o Brasil, tá legal? E agora vamos falar dos incêndios em Los Angeles, que já expulsaram milhares de pessoas de casa. O Itamaraty disponibilizou os contatos para ajudar brasileiros que podem estar naquela região. Confira. O governo brasileiro manifestou pesar pelas mortes causadas pelos incêndios florestais que atingem o condado de Los Angeles, na Califórnia. Em nota, o Brasil transmitiu solidariedade ao povo e ao governo dos Estados Unidos, às autoridades que enfrentam o desastre e às famílias das vítimas. Até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas, mas o Consulado-Geral em Los Angeles está disponível para prestar assistência. Os cidadãos brasileiros na região podem buscar apoio pelos seguintes canais. O e-mail sabe.la@itamaraty.gov.br. Telefone 1-323-651-2664. Telefone de emergência, plantão 1-213-453-1084. A orientação é que se mantenham informados sobre as atualizações e sigam as recomendações das autoridades locais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Olha, é de impressionar ver esses incêndios lá em Los Angeles. Parece coisa de filme mesmo, né? E falaram aqui, eu não sei se é fake news, que tá chegando naquele famoso letreiro lá de Hollywood. Imagina, hein? É fogo pra tudo quanto é lado. Bom, se tiver brasileiro por lá, eu vou repetir aqui, o endereço de e-mail é sabela@itamaraty, lembrando que o Itamaraty é com Y no final, .gov.br, e os telefones que foram fornecidos são 1-323-651-2664 e 1-212-453-1084. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa! Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
É isso aí, pessoal. Estamos aguardando a sua mensagem. Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí. Tá dado o recado aí, Filipinho. Vamos seguir com o nosso assunto federal. Seguir não, né? Despedir do assunto federal. Estamos chegando ao fim do programa. Volto amanhã às 4h, esperando você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.